é Deus. Quem nos capacita é Deus. E quem nos levanta todos os dias é Deus. Né? Mas até Davi ser ungido e assumir o reino, passou por determinados processos. Né? E ali, quando ele enfrentou o gigante, em momento nenhum ele se referiu ao filisteu como gigante. Glória a Deus. Porque maior do que qualquer gigante que se levanta sobre as nossas vidas é o nosso Deus. E ele nos dá estratégia para vencer os inimigos. Né? Então lá no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 4, tem como o filisteu veio vestido, veio a caráter, né? Para guerrear contra o povo de Israel. Então saiu do arraial dos filisteus como um guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados, e um pau lhe trazia na cabeça, um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5 discípulos de bronze. Trazia candeleiros de bronze nas pernas e um dado de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Veja como o inimigo se prepara para atacar o povo de Deus. Então a gente tem que estar mais preparado do que ele. E as armas que Deus nos dá para nos preparar, para derrubar todos os inimigos que se levantam contra nossas vidas, só Ele pode nos dar. Então as armas que Deus nos dá é fortalecer a fé. A nossa fé ela tem que se fortalecer. Porque se a gente não tem fé, como é que vai acreditar num Deus que pode tudo? Então não tem gigante que se levante contra o povo de Deus que prevaleça. Agora a gente tem que saber aplicar as armas que Deus coloca à nossa disposição. Glória a Deus. É reconhecer a dependência de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus. Eu não posso nada se eu não tenho um Deus que me guia, e me protege e me direciona. Como é que eu vou vencer se eu não tenho essa dependência? Eu posso ser independente em todas as áreas da minha vida, mas na minha vida espiritual eu tenho que ter a dependência de Deus. Porque toda sabedoria, toda estratégia, ela vem do alto. Ela não vem do humano. Nós somos incapazes de desenvolver estratégias espirituais para vencer os gigantes que se levantam na nossa vida. Então que a gente possa se utilizar das estratégias que Deus nos dá e das armaduras que Ele nos dá. Né? Então que a gente possa se sentir protegido por este Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus. Se eu não obedeço a Deus, se eu não obedeço o que Ele manda eu fazer, praticar na palavra dele, é difícil, porque somos humanos, somos sujeitos à falha, há sentimentos que não nos pertencem, porque o inimigo ele coloca coisa na nossa mente e no nosso coração, mas a gente tem que estar preparado para poder estar em comunhão com a palavra do nosso Deus, o que Ele quer para nossas vidas. Permanecer firme na palavra de Deus. Sem palavra, o crente ele não se fortifica. O alimento espiritual de um crente é a palavra do Senhor. Aleluia. Se você não tem a base na palavra, como é que você vai vencer uma guerra? Como é que você vai vencer um gigante que se levanta? Todos os dias se levanta alguma coisa nas nossas vidas. Principalmente na vida do cristão. O cristão ele é perseguido sempre. Pode ser com uma doença, uma dificuldade financeira, algo se levanta dentro da sua família, no meio da sua parentela, para lhe desestruturar. Mas a gente tem que estar firmado na rocha que é Cristo. Aleluia, a gente tem que estar firme na palavra do Senhor. Grande Porque Deus. quanto mais eu me alimento, eu vou me edificando. E toma uma atitude corajosa. Essa atitude corajosa que eu estou falando aqui não é sair brigando. Eu vou vencer com as minhas forças. Não, essa atitude corajosa é a gente ter a coragem de se humilhar, dobrar o seu joelho diante de Deus, fazer o que Ele pede, a gente estar atento à voz do Senhor. Não é fácil a gente
porque ao nosso redor tem muitas coisas que atrapalham o ouvir a voz de Deus. Mas a gente, como cristão, tem que pedir a Deus que Ele nos dê nossos ouvidos espirituais. Como o presbítero costuma dizer aqui, a porta da nossa alma é o ouvido. Então, se a gente, a boca da gente não dá ouvido ao que o Espírito Santo de Deus está nos falando, como é que a gente vai se fortalecer, né? Glória a Deus! E a atitude corajosa é essa, não ter medo do inimigo. Porque quando a gente tem medo, aí ele vai querer prevalecer. E Deus não quer que seu povo seja derrotado, porque a gente tem um general de guerra que é o nosso Deus. Cultivar o fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, que é a bondade, a paz, o amor. Né? Então que a gente possa desenvolver, para que a gente possa lutar com as armas que Deus nos dá. E buscar a sabedoria divina. Não adianta eu querer buscar minha sabedoria humana. Porque eu não vou falar do amor de Deus, eu não vou falar aquilo que Deus está querendo que eu transmita para o povo dele. Então, primeiro eu pedi a Deus sabedoria. Salomão, ele não pediu a Deus riquezas. Ele só pediu a Deus sabedoria. E Deus deu sabedoria a ele foi rico. Ele veio bênçãos, chuva de bênçãos na vida dele. Ele não pediu a Deus, eu quero riqueza. Né? Ele reinou e Deus abençoou. Porque ele pediu primeiro sabedoria. Então que a gente peça a Deus primeiro sabedoria, para que a gente possa vir exercer a vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia, Deus! E descansar na graça de Deus, né? Vamos descansar, porque a graça de Deus ela é sublime. Né? Quando a gente está dentro da graça, aí a gente está realmente sobre a proteção do nosso Deus. E o seguinte, lá no 17, no versículo 10, disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. Ninguém afronta o povo de Deus e fica impune, não. Aleluia! Ele achou que estava indo com todo o poder dele, ia derrotar o povo de Deus. Mas o povo de Deus não é derrotado por pouca coisa, não. Às vezes a gente acha que o gigante e o inimigo é grande, não. Não vamos colocar o problema como grande, porque grande é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, diante de nosso Deus, todos os problemas eles se tornam pequenos. Eu sei que aos olhos humanos, às vezes as coisas se tornam impossíveis. Mas para a gente tem um Deus que não é pequeno, ele é um Deus grande para guerrear nossas causas. Aleluia! Lá no versículo 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O inimigo, ele vai se aproximando de você. Vê, ele passou aqui 40 dias querendo atacar, querendo usando estratégias. Mas Saul teve medo, o exército temeu, mas Deus levantou um que para eles não tinha valor, não era pequeno. Não era homem de guerra, porque Davi não, lá no Samuel 16 diz que Davi era homem de guerra, mas a outra coisa que Davi lutou foi com o urso e com o leão. Então ainda ele não tinha experiência com guerras. Né? Mas Deus ele capacita e Deus deu a arma que Davi tinha para ele utilizar e vencer. Então que a gente esteja vigilante e com a percepção de quando o inimigo vai se chegando, que se você está na presença do Senhor, você percebe quando o gigante vai chegando. É uma doença, é uma dificuldade financeira, é uma falta de alimento. E se você for valorizando aquilo ali, ele vai se chegando, vai se infiltrando e se instala. Então que a gente esteja vigilante contra os nossos inimigos. Eles esperavam 40 dias. Todo dia eles se apresentavam. Mas Deus, ele vela pela sua palavra. E ele não ia deixar o povo dele perecer. Todos os israelitas vendo aquele homem, fugiram diante dele e temia grandemente. A gente, que é servo do Senhor, somos humanos, temos medo. A gente tem medo. Mas não devemos temer e fugir. A gente tem que ficar, orar, perseverar e ter a convicção que vamos derrotar aquela situação adversa que está chegando nas nossas vidas. Né?
tem medo de correr não e fugir não. Porque quando somos afrontados, Deus ele vê cada um de nós. Então Deus não vai permitir que o povo dele seja afrontado por qualquer pessoa, por qualquer levante sobre a vida do povo dele. Ele não permitiu que os filisteus afrontassem o povo de Israel. Lá no versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra os filisteus. Então não devemos desfalecer nossos corações diante das adversidades, né? Porque quando a gente se desfalece, aí a gente se acomoda, a gente se prostra. E Deus não quer o povo dele assim. Ele quer um povo com ânimo, com alegria, com perseverança, com firmeza. E não se prostra diante das dificuldades, mas só se prostra diante de um Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Disse-nos Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da dos ursos. Ele me livrará das mãos desse filisteu. E você observa o tempo todo